Olá, a gasolina nunca pesou tanto no bolso do brasileiro. De 2016 para cá, o preço teve uma escalada estonteante. Saímos de R$ 3,85, o preço médio do litro no fim de 2016, para mais de R$ 8,50 na cidade de São Paulo, antes da redução dos impostos. Mas por que isso acontece? Já que desde 2006 somos autossuficientes na produção de petróleo. E hoje o país é o 10º maior produtor mundial de óleo bruto. Qual o papel estratégico da Petrobras nessa história? Para conversar conosco sobre a gigante brasileira, que já teve como lema Petrobras, do poço ao posto, eu recebo Rosângela Busanelli Torres, engenheira geológica, que atua como geofísica na Petrobras desde 1987 e desde 2020 integra o poderoso Conselho de Administração da Petrobras como representante dos trabalhadores da empresa. Rosângela, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Olá, Antônio, olá a todos. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Uma honra enorme, muito obrigada. Rosângela, para a gente começar, a gente está vivendo aí nos últimos 5 anos a Petrobras sofrendo com reajustes de preços constantes e ao mesmo tempo sofrendo ataques constantes de toda a sociedade brasileira. Mas a empresa já foi a queridinha do Brasil, né? Fundada em 1953 para levar o país a essa autonomia de petróleo e para contribuir com o desenvolvimento brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente começar essa conversa exatamente sobre esse papel estratégico da economia, da Petrobras na economia brasileira e se isso se mantém ainda hoje e se tem futuro. Então, né, Antônia, a Petrobras, como você lembrou, né, foi criada em 53 com movimentos populares, né, o petróleo é nosso, a partir de movimentos populares, com uma missão para com o país, que era descobrir petróleo e abastecer o território nacional. E o fez, né, de lá para cá, com brilhantismo, apesar de tudo e de todos. A gente costuma dizer, né, principalmente na área de geologia, nos diziam que não tínhamos petróleo no Brasil. Nós não nos deixamos rogar por isso. Descobrimos petróleo em terra, em águas rasas, fomos para águas profundas e ultraprofundas. Em 2006 atingimos a autossuficiência tão sonhada, né, porque todo país que sonha soberano precisa da soberania energética, né, da segurança alimentar, da soberania energética. E através dos campos de água profunda e ultraprofunda, os campos que a gente chama de pós-sal, nós conseguimos autossuficiência e financiar, né, todos os projetos para o pré-sal. E quando descobrimos em 2006, também tentaram desdenhar. Não é tudo isso que a Petrobras está falando, não é bem assim. Quando comprovamos a província, foi a maior descoberta de petróleo dos últimos 50 anos, né, do milênio, e aí tentavam também quando não podiam mais contestar que a província era promissora, tentaram nos convencer que não podíamos fazer, que não tínhamos nem capacidade nem financiamento para fazer. E fizemos. E qual o papel da Petrobras nesse sentido? De lá, desde sua criação até a descoberta do pré-sal e até recentemente, até 2016, a Petrobras sempre trabalhou não só para garantir o abastecimento nacional, como para induzir o desenvolvimento nacional. Com a descoberta do pré-sal, houveram, junto com a descoberta, políticas públicas de conteúdo local, principalmente, que geraram muitos empregos, que desenvolveu mais, acelerou e aprofundou a nossa engenharia nacional, tanto na infraestrutura quanto equipamentos. Então, o Brasil, ele estava num caminho de desenvolvimento industrial. Nós exportávamos serviço de engenharia naquela época. E tudo isso agregava ao país equipamentos pesados, a engenharia civil, a siderurgia, a metalurgia, toda uma cadeia produtiva que vai junto com o petróleo, né? A engenharia naval, os estaleiros, milhões de empregos foram criados. E o papel da Petrobras é importantíssimo, importantíssimo no desenvolvimento econômico, e nós vamos ver dados aí que demonstram isso, com certeza, sem dúvida.
Eu queria que você falasse, então, para a gente ainda falar um pouquinho desse histórico e dessa política, né, da empresa na economia brasileira. Isso ainda, nesse momento em que a Petrobras, nos últimos anos, aumenta da forma como aumenta, tem aumentado o preço dos combustíveis internamente, esse papel dela de implementadora da economia brasileira se mantém? Não, não. Nós vínhamos, então, numa estratégia de que a gente avançou do poço ao posto, do poço ao poste. Então, a missão da Petrobras, do último plano estratégico de fato que existia, que era o plano de longa visão, dizia: Petrobras será a quinta empresa, isso é de 2014 esse plano. Era um plano estratégico, 2014, que olhava para 2030. E aí dizia o seguinte: a missão era ser a maior empresa, a quinta maior empresa de energia do planeta e a preferida do seu público de interesse, de todos os públicos, né? E o que acontece? Em 2016, a gente tem uma transformação, né? Tem um golpe de Estado, não dá para dizer outra coisa, né? Hoje já se reconhece. E em 2014, quando começa a Lava Jato, a gente vê todo o declínio dos investimentos, de todo o processo que vinha em curso, que era não apenas ser exportador de petróleo, né, mas a gente também ter um parque de refino que abastecesse o Brasil e que exportasse combustíveis. Esse era o caminho. E mais, as energias renováveis. Investimos em eólica, investimos em termoelétricas, investimos pesquisas em solar e em biocombustíveis, através da PBio, que é uma das empresas, uma subsidiária da Petrobras, que é o exemplo de sustentabilidade, porque ela atua não apenas na questão ecológica, quanto na questão social. Tem um papel importantíssimo a PBio. Enfim, e aí chega 2016, o governo muda, e aí se passa os investimentos caem, nós vamos ver esses dados, e passa então a ter uma política de preço que é a política de paridade de importação, né? Nessa questão de não, porque o mercado tem que reger, o mercado tem que ser competitivo, e não é permitido a empresa ser competitiva, porque ela é, né? O monopólio foi quebrado em 97, ninguém construiu refinarias aqui. E é uma coisa importante se dizer, nós só descobrimos o pré-sal em 2006 porque a Petrobras é estatal. Porque se fosse uma empresa privada, não descobriria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí dessa questão do tamanho da empresa. Eu queria mostrar para o nosso telespectador um gráfico que mostra exatamente essa questão do tamanho da Petrobras, o valor de mercado da Petrobras, e para mostrar essas mudanças ao longo do tempo. Eu vou pedir o nosso diretor de TV, o Rangel, para ampliar esse gráfico aí na tela para o telespectador poder ver de uma forma mais clara. A gente tem em 2000, e o primeiro dado é de 2003, eu fui pegando anos ímpares até para a gente poder pegar mais próximo, né? Esses dados são de um relatório construído pelo Departamento de Estudos Intersindicais, que é o DIESE, e a FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, a partir dos balanços anuais da Petrobras. E aí esse gráfico ele nos mostra exatamente esse tamanho, esse valor de mercado da Petrobras, que era de mais de 88 bilhões de reais em 2003, quando teve um lucro líquido de mais de 17 bilhões. Em 2007, ele veio para o valor de mercado de 430 bilhões, então ele pulou de 88 para 430 bilhões depois da descoberta do pré-sal, e o lucro foi para 21 bilhões. Em 2011, ele caiu para 291 bilhões, o valor de mercado, mas manteve um lucro de 33 bilhões, um lucro alto, foi mais alto do que o do ano anterior. Em 2015, aí o valor de mercado, e aí a gente tem a entrada da Lava Jato em 2014, como você citou. Em 2015, o valor de mercado caiu para menos da metade do que era no ano anterior e deu prejuízo, né? Já não tivemos mais lucro, um prejuízo de 34 bilhões. Em 2019, ela volta a ter um altíssimo valor de mercado, mas não é o mais alto ainda,
407 bilhões com 40 bilhões de lucro líquido. Em 2021, o relatório da Petrobras indica um valor de mercado de 369 bilhões de reais e um lucro líquido de 106, ou seja, um lucro líquido aqui de quase um terço do valor da empresa, e esse lucro foi distribuído para os acionistas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa avaliação aí de valor de mercado e de lucro distribuído para acionistas. Pois é. Então, a gente vem, né, com essa evolução de valor de mercado da empresa, com a descoberta do pré-sal, entra a Lava Jato, e aí tem esse declínio assim, absurdo, né, até porque a imagem também da empresa, né, foi, até hoje, a imagem da empresa está afetada pela questão da Lava Jato, que puniu a empresa e não as pessoas, né, e também gerou milhões de desempregados, tem estudo de DIEESE sobre isso. E hoje a gente chega a um valor de 369 bilhões com um lucro que é o que você falou, chega perto de um terço. Por quê? Porque começou a concentrar a produção no pré-sal, porque a gente barateou o custo, né? Porque vendeu uma série de ativos, né? Uma série de ativos da Petrobras está sendo vendida aos pedaços. Os campos de terra, os campos de água rasa e algumas refinarias estão sendo vendidas, gasodutos foram vendidos, isso tudo entra no balanço. E mais o preço de paridade de importação, que não faz sentido lógico para um país que é exportador de petróleo. Nós, ao invés de nós investirmos mais no refino para poder abastecer o país a preço justo, porque o nosso custo é muito mais barato, passou-se a vender refinaria. Né? Não só não investir, como se desfazer, com a alegação de que a concorrência é baixo preço. Nós já temos um exemplo de fato na Bahia. O combustível mais caro do Brasil na refinaria privatizada da Bahia. Né? Então, e o que é mais assim, assustador é que a gente, com todo esse valor de mercado, a gente ainda está distribuindo quase um terço desse valor de mercado em dividendos. E isso representa também menos investimentos, porque os dividendos eles são o lucro menos os investimentos. Se a gente olhar os investimentos da empresa, e nós vamos ver isso, caiu assustadoramente. Então, vou aproveitar a sua deixa e pedir ao nosso DTV que coloque o segundo gráfico que mostre exatamente os investimentos da Petrobras e o que isso equivale em termos de formação bruta de capital fixo no país, ou seja, em termos de crescimento real da economia brasileira. E aí a gente pode ver, eu sempre costumo ler o gráfico inteiro, porque a gente tem pessoas vendo de várias formas e às vezes só ouvindo, né? Então, por isso eu faço questão de ler os gráficos. Então, nesse gráfico que eu vou pedir o Rangel para colocar inteiro na tela, a gente tem aí essa linha vermelha, né, com variações grandes. Ela representa os investimentos da Petrobras. Então, em 2003, nós tivemos 18 bilhões e 500 milhões de investimentos. Em 2009, tivemos 70 bilhões e 8 milhões. Você vê, a gente sai de 18 para 70 em questão de 6 anos. Em 2013, a gente já está em 104, a gente dobra o valor do investimento, quase dobra, né? De 2009, aumenta aí 60%. De 2009 a 2013. Em 2017, esse investimento cai para menos da metade, para 48 bilhões de reais. Em 2019, para 42 bilhões de reais. Em 2021, voltou a 47 bilhões de reais. E qual a importância disso na economia do país, que é essa linha de baixo vermelha, com os números, onde a gente tem, 2003, 6,5% é o que ela participa na formação bruta de capital do país. Em 2009, 11,1%, ou seja, a participação total na economia. Em 2013, 9%, em 2017, 4,9%, em 2019, 3,8%, em 2021, 2,8%. Ela cai de 2009 para 2021, ela cai aí 5 vezes o tamanho dela dentro da economia do país. É disso que você está falando, desse desinvestimento da empresa?
Além do desinvestimento em suas atividades, porque nós diminuímos as reservas provadas, nós diminuímos o fator entre produção e reserva, ou seja, a gente tinha uma perspectiva até 2014, 2013, de 11 anos de produção, né? Comparando o que a gente produzia com o que a gente descobria. A gente caiu para 8, as nossas reservas também caíram. Então, é não apenas o investimento interno para que ela garanta a produção, mas o investimento no país. Esse gráfico que você mostrou é a participação do PIB nacional. A gente chega a 11% em 2009, se não me engano, que você mostrou, e sim, hoje a gente está, 2009, a 11%, e hoje a gente está a menos de 1/3. Isso reflete na economia nacional, reflete internamente na empresa, né? Porque ela está investindo menos e ela cresce menos, a nossa produção está estagnada. A gente olha o gráfico de produção, estagnou. Por quê? A gente aumentou a produção do pré-sal, mas está vendendo os outros campos. Inclusive campos gigantes, né, estão à venda. Então, e isso reflete na economia nacional. Eu tenho um exemplo que eu vou tentar falar rapidinho para vocês. Assim, eu fui participar de uma entrevista com uma empresa de comunicação, uma entrevista oficial, e o entrevistador rapidinho me falou assim no início: olha, a Petrobras é impressionante, né? Eu fui em São Mateus do Sul, que é uma cidadezinha pequena do Espírito Santo, e lá tinha Unimed. Por quê? Porque a Petrobras, através do seu trabalho e dos contratos de prestação de serviço, ela exigia plano de saúde, e aí toda aquela cidadezinha pequenininha, ele começou a me descrever como era importante o papel da Petrobras no desenvolvimento, inclusive regional, né? Isso tudo acabou com 2016. Hoje ela olha para o mercado. Hoje ela funciona como uma empresa privada. Este é o grande problema para nós hoje. Ela deixou de ter o seu papel social como empresa, que é uma empresa mista, não é mais uma empresa estatal, mas é uma empresa onde o governo brasileiro ainda tem a maioria, mas já fala em privatizar completamente a empresa, né? Eu queria saber, você é a representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras, é a única mulher nesse conselho. Eu queria que você nos falasse como é que são tomadas essas decisões e se esse conselho é assim mesmo tão poderoso como a gente tem ouvido falar nos últimos tempos, que instituiu a PPI, não pode mudar a PPI, ou qual é o real papel e o real poder do Conselho de Administração da Petrobras? Então, eu estou lá desde 2020, por um período eu fui a única mulher, hoje tem mais uma mulher que é conselheira por parte da União. A Petrobras ainda é uma estatal, né, uma economia mista, então ela não é pública, ela é uma economia mista porque a União tem o controle acionário, mas do capital social total, ela é minoria. Bem, enfim, e o Conselho é o local onde se definem as estratégias da empresa. E a política de preços, ela vem, de fato, do governo federal, que é o acionista controlador, não é mais majoritário, é controlador. E ele tem condição, ele ainda nomeia a maioria no Conselho, ele tinha 8 cadeiras até 2020, em 2020 passou a ter 7, e os acionistas privados 3, e agora em 2022 passou a ter 6 cadeiras apenas, os acionistas privados 4 e nós, representantes dos trabalhadores, uma cadeira, que é uma legislação de 28 de dezembro de 2010, uma lei que é a 12353, promulgada por Lula em 28 de dezembro de 2010, que nos dá esse assento no Conselho. O Conselho tem a condição de fazer essa mudança, porque também é quem aprova a diretoria que hoje é responsável pela política de preço. Mas a política de preço é definida pelo governo federal. Simples assim, né? E por que essa política de preço foi estabelecida? Para viabilizar as importações e a venda das refinarias, porque ninguém vai comprar refinaria aqui para vender a um preço mais brasileiro, digamos assim, né? Que é um custo menor e um preço mais justo para a sociedade. Então, é possível... Eu queria que você falasse de algumas outras ações do Conselho de Administração, e a gente sabe que é no Conselho onde são definidos os investimentos
E tem um ponto do relatório da FUP e do DIEESE que eu achei bastante interessante e que eu gostaria de mostrar aqui para o nosso telespectador, que é a distribuição de lucros da Petrobras e os investimentos em uma área que eles chamam de investimentos social, ambiental e cultural. Que as pessoas podem se lembrar de projetos da orquestra da Petrobras, de projetos culturais de teatro, muita coisa, espetáculos musicais que era financiada pela Petrobras, portanto, com um papel na sociedade efetivo. E eu queria pedir, então, ao nosso DTV para mostrar o próximo gráfico na tela, onde a gente vai poder ver esses dados, a evolução da distribuição de lucros e dividendos da Petrobras, também sempre o mesmo período, de 2003 a 2021, e os investimentos socioambientais e culturais. Então, essa linha verde que a gente vê aí subindo exponencialmente de 2019 para cá, é a distribuição de lucros para os acionistas. Então, em 2003, distribuiu 5,7 bilhões de reais em lucros e dividendos, e a gente vê nessa linha reta embaixo, em vermelho, com os números em branco, a gente tem o valor dos investimentos sociais, ambientais e culturais, a gente tem aí 290 milhões. Então, foram 5 bilhões e 700 milhões em distribuição de lucros, 290 milhões para os investimentos socioambientais. Isso dá mais ou menos 5% o investimento socioambiental em relação ao lucro. Em 2009, a gente tem 8,3 bilhões de lucro, 371 milhões em investimentos. Em 2013, a gente tem 9,3 bilhões em termos de lucro, e aí 779 milhões de investimentos, o que dá mais ou menos 8%. Em 2007, a gente não teve lucro, foi um período em que ela teve um pequeno prejuízo. Os investimentos socioambientais caíram, obviamente, 142 milhões. Em 2019, ela teve 10,7 bilhões de reais distribuídos como lucros, em investimentos 234 milhões, que dá 2%, e em 2021, que foi a distribuição histórica de lucros com 101 bilhões de reais, teve um investimento socioambiental cultural de apenas 126 milhões, o que dá 0,1%, é o mais baixo do histórico da empresa. Como é que você explica isso aí? Está sendo decidido, os integrantes do Conselho de Administração estão decidindo essa redução de investimento da empresa na área socioambiental e cultural? Sim, essas decisões vêm para o Conselho e o Conselho tem aprovado. Todo protesto, meus, é claro. Né? Então, a gente percebe que existe a Petrobras, a partir de 2016, a gestão da empresa vira as costas para a sociedade brasileira e inclusive, não observa o interesse público, né? Que é atender a sociedade brasileira. Ela ainda é uma estatal. Né? Mesmo que de economia mista, ela é uma empresa estatal. E a gente percebe tudo isso a partir de 2016, os investimentos, inclusive a produção, uma coisa importante que a gente precisa dizer, a Petrobras não quebrou com as dívidas, ela precisou investir para poder produzir o pré-sal. E hoje a produção que nós colhemos, né, nesses últimos anos, são produto desses grandes investimentos, e ela precisou se endividar. E ela tinha crédito, ela não quebrou. Os bancos ofereciam porque sabiam, nós tínhamos uma província petrolífera descoberta dos últimos 50 anos. Então, não existe essa história de quebrou. Era necessário fazer os investimentos, era necessário pegar esses empréstimos para poder desenvolver o pré-sal e chegar na produção que estamos hoje. Mas ela passa, a partir daí, de 2016, a focar não nos investimentos da própria empresa para que ela continue crescendo e seja uma empresa integrada, coisa que ela não é mais, porque ela está sendo desfeita, ela está sendo desmontada e vendida aos pedaços, e ela passa a mirar apenas no mercado. O gráfico ele é muito pedagógico, ele é muito didático. A gente vê o crescimento da distribuição de lucros absurdo, e no contraponto, o decréscimo dos investimentos da empresa, nela mesma e na economia nacional, né? Nós vimos os dados, e nos investimentos socioambientais, que chegou a representar 8% em 2013 dos lucros e dividendos,
e hoje representa 0,1%. Então, a Petrobras, a gestão hoje, ela é uma gestão que mira o mercado, ela não mira mais o país. E é isso que nós temos que resgatar, né? Ela já atua como privada. É possível que uma empresa mire o mercado, ou seja, dê lucro para os seus acionistas, mas também desenvolva o seu papel social, digamos assim. A gente pode ver isso em empresas, nas grandes petroleiras norte-americanas, por exemplo, ou europeias? Com certeza. E a Petrobras já fez isso, né? A gente viu aqui, olha, a gente foi lucrativo. Qual foi o grande prejuízo que ela teve entre 14 e 17? Houve a questão da Operação Lava Jato, houve impairments, né? Aí houve uma queda brutal do barril do petróleo, e aí fez os impairments, que são as atualizações dos ativos de mais de 100 bilhões de reais, né? Houve a taxa de câmbio que caiu, enfim, houve toda uma conjunção que desfavoreceu e ela deu um prejuízo que parte dele foi contábil, E isso foi pontual nesse evento específico, que ela era lucrativa, ela sempre foi, ela tem que ser, ela tem investidores, ela precisa pagar dividendos aos investidores, mas ela pode pagar dividendos aos investidores e pode fazer o seu papel social. Ela já fez isso por muito tempo. É possível, é possível. Rosângela, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu acho que esclarece uma série de coisas e, bom, esperamos para ver o que vai acontecer, né? Se a Petrobras, como é que a Petrobras vai se equilibrar aí no decorrer dos tempos futuros. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima Agenda Econômica. Obrigada, muito obrigada pelo convite. E agradeço também a você, telespectador, a você, internauta, que nos acompanha até aqui. Se você quiser ver mais informações sobre esse assunto que nós trouxemos aqui, você pode procurar o site da própria Petrobras, petrobras.com.br. Você pode procurar também o site da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, que é fup.org.br. E você pode procurar também essa pesquisa que nós citamos aqui no site do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos, que é diese.org.br. E esse programa, você sabe, você já pode rever, você pode indicar para os seus amigos no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e no canal da TV no YouTube, youtube.com/TV Senado. Até a próxima agenda. Muito obrigada pela sua companhia.